O Programa de Cidades Sustentáveis visa responder ao grande desafio dos dias atuais. Como promover desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, justiça social e uma gestão transparente e democrática? É fato que o planeta exige soluções para o enfrentamento do desequilíbrio ambiental, do esgotamento dos recursos naturais e da desigualdade social. Nesse contexto, as cidades possuem um papel fundamental, pois mais de 50% da população no planeta habitam nelas. E é nelas que mais nitidamente se consolidam os processos e as relações econômicas, socioculturais, ambientais e políticas. A cidade é o habitar do homem. Sabemos que a cidade só foi possível com o advento da agricultura, que possibilitou a fixação do homem no território. Os homens deixam de ser nômades e passam a ser agricultores, pois foi o cultivo de plantas e a domesticação de animais que permitiu aos homens assentar no solo e paulatinamente adensá-lo. Das vilas neolíticas às cidades da antiguidade, já havia preocupação com o tamanho das cidades e o prover de trabalho e de alimentos para toda a população, como também havia a preocupação de oferecer infraestrutura e serviços para o bem-estar de todos. Na verdade, a evolução da cidade corresponde às modificações quantitativas e qualitativas das atividades exercidas, exigindo constante adaptação, tanto dos espaços necessários a essas atividades, como da acessibilidade desses espaços e da própria infraestrutura a que eles servem. O desenvolvimento das cidades sempre foi acompanhado pelo atendimento dos serviços de infraestrutura urbana para a produção e fornecimento de bens agrícolas produzidos no campo para a sobrevivência do espaço urbano e bens manufaturados produzidos na cidade para consumo local e de troca. A cidade está sempre em crescimento e transformação. As pessoas vão ocupando seus espaços e a trama urbana vai crescendo como se tivesse vida própria. Um artefato arquitetônico e humano em constante mudança, que cresce sobre si mesma. Para ordenar esse crescimento, é necessário um macroplanejamento da cidade que considere questões como a distribuição de recursos, o parcelamento e uso do solo, a definição de taxas de ocupação e uma legislação que normatize seu melhor crescimento. Porém, ao longo da história, a produção do espaço urbano não foi só o resultado de regras legais e de convenções sociais. Foi também resultado do modo como as várias partes ou elementos da cidade foram organizados e combinados, ou seja, foi resultado do seu desenho urbano. Portanto, o desenho urbano identifica a relação espaço construído e as interações humanas, pois se ocupa do planejamento dos espaços públicos, quais sejam habitação, saúde, educação, lazer, cultura. Se ocupa do planejamento dos espaços e de suas transformações, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista funcional, visando reduzir os impactos produzidos pela urbanização, na maioria das vezes desigual, na sociedade e no ambiente. Urbanização cria desafios relacionados à demanda de bens e serviços, exigindo cada vez mais infraestrutura urbana, como sistemas de água, esgoto, energia, comunicação e serviços de educação, de saúde, transporte, lazer e cultura. Nesse contexto, o planejamento urbano da cidade é um instrumento fundamental da gestão pública. É um instrumento que exige diagnóstico e dados da realidade, que, baseado no conceito de sustentabilidade, seja capaz de traçar políticas públicas de curto, médio e longo prazo, que minimizem os impactos negativos da urbanização e garantam ações que resolvam os problemas e conflitos da cidade, que busquem o adensamento adequado, a distribuição adequada da infraestrutura, a diversidade de usos, a equidade do acesso à terra urbanizada, a mobilidade e bons espaços públicos. É o planejamento urbano que determina o ritmo, a dinâmica e o desenvolvimento da cidade. Ele deve ter uma visão coletiva que concilie recursos e investimentos, atividades econômicas e meio ambiente, uso do solo e infraestrutura, possibilidades e potencialidades, desenvolvimento e patrimônio cultural. Políticas adequadas de uso do solo,
espaço público e projetos de infraestrutura e de serviços fazem a diferença na qualidade de vida da população. A gestão da cidade, portanto, deve ser capaz de ver no planejamento urbano a oportunidade de pensar a cidade, dimensionar o seu desenvolvimento e a sua expansão, e, principalmente, efetivar a melhoria de vida de todos com a elaboração de políticas que envolvam os diversos interesses e demandas de forma democrática e participativa.